posso ajudar? E a gente sempre enfatiza que isso não é uma pergunta. A gente não dá, posso ajudar? Não, nós estamos afirmando, eu posso ajudar. E aí, quando você é escalado para pregar no último domingo da série, você fica assim, caramba, já falaram tudo que tinha para falar sobre esse assunto, esse povo não aguenta mais eu falar sobre posso ajudar. Mas, não, isso não é verdade, porque, como o Sebastião gosta muito de falar isso, né? A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Deus está sempre requerendo da gente essa afirmação, eu posso ajudar. Mas não é simplesmente, posso ajudar e pronto, né? A coisa não é tão simples assim. A gente hoje vai falar sobre algumas situações, sobre algumas experiências, sobre algumas pessoas que viveram um colocar-se a serviço de uma maneira bem intensa e diferente. Vamos lá, a gente vai começar falando sobre Romanos 11:36, abre aí, Romanos 11:36. Um monte de gente sabe isso de cor, né? A gente canta isso aqui de vez em quando. Romanos 11:36. Do versículo 33 em diante, vai falando sobre como Deus é grande, sobre o conhecimento de Deus, sobre o juízo de Deus, os caminhos de Deus que são maravilhosos, que a gente não consegue entender a mente do Senhor. Aí chega no 36 ele fala o quê? Vamos lá, todo mundo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu acho que o povo não tomou café. A gente vai falar de novo, agora com mais vontade. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Falar de serviço e ler esse versículo traz uma responsabilidade diferente. Não é só posso ajudar. Porque posso ajudar parece assim, eu sou capaz, tenho alguma habilidade, tenho alguma característica que vai ser muito boa nisso aí que você está precisando. Então, eu sou o cara, né? Posso ajudar. Só que quando a gente lê Romanos 11:36 e vê que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a história muda de figura. Vamos começar de um por um. Porque dele quem? Do Senhor. Dele são todas as coisas. Ele é o líder do ministério que a gente está se propondo a ajudar. Ele é o Senhor do que quer que seja, que estão precisando que seja feito em alguma coisa. Ele não é... a gente vai ali e se inscreve na Feira dos Ministérios. Aí eu vou lá e me inscrevo no Ministério de Visitação. Então a Keila é a líder do Ministério de Visitação. Então agora, caramba, eu tenho que ficar atento ao que a Keila quer. Porque a Keila vai precisar de mim, a Keila não sei o que, a Keila isso, aquilo, aquilo. Acima da Keila está o líder do Ministério de Visitação. Que é quem? O Senhor. Dele é o Ministério de Visitação. A gente aprendeu aqui que ministério é serviço, né? Então assim, tem pessoas que precisam ser visitadas. Não é aquela que vai dar conta do Rio de Janeiro inteiro e às vezes até fora do Rio de Janeiro de visitar a gente. Não é só aquele e a Lília, não é só aquele, umas 3 ou 4 que vão se inscrever lá com ela. Esse serviço e todos os outros é do Senhor. E aí quando a gente pensa assim, que o Senhor está precisando de pessoas para visitar, para ser do Ministério da Música, para ajudar no Ministério das Crianças, a coisa muda de figura. Você está se colocando à disposição dele. Porque dele são todas as coisas. Por meio dele são todas as coisas. A nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. Colossenses 3:17, não, antes. Efésios 2:10 fala o seguinte. Efésios 2:10 diz o seguinte. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Quem estava na escola dominical hoje ouviu, mais de uma pessoa falou sobre isso. É Deus que nos capacita. Quando Ele criou a Lilian, quando Ele criou a Emilúcia, quando Ele criou a Patrícia, quando Ele criou a Sônia, Ele deu para nós características que são únicas.
porque ele sabia que ele ia precisar disso em algum momento, lá na frente, lá na igreja de Botafogo, e até um servicinho que a Cecília cabe certinho naquele lugar ali. Tem uma imagem que eu gosto muito, eu uso direto na escola dominical, quem é da minha turma sabe, que é um alho, e aí no lugar de uma cabecinha de alho, tem um gominho de tangerina. Encaixa perfeitamente, mas está no lugar certo? Não está no lugar certo. Procura na internet depois essa figura, é bem legal. Deus fez o alho para ser alho, fez a tangerina para ser tangerina. Se você oferecer um alho de sobremesa para alguém, ou do lanchinho da tarde, para o pastor Roberto Liz, então, nem se fala. E se você usar tangerina para fazer um bifinho também, não sei, né? Vai que alguém aí, um gourmet da vida aí dá certo, mas não é o ideal. Então, a nossa capacidade vem do Senhor. Não adianta você achar que você pode se encaixar naquele buraquinho ali, naquele ministério, naquele serviço, porque os nossos achismos, na maioria das vezes, não dão em lugar nenhum. Então, dele, por meio dele, são todas as coisas. Todo o nosso recurso, toda a nossa habilidade, todas as ideias que vêm à nossa cabeça, tem que vir do Senhor. A gente sempre fala isso, né? Projetos que nascem primeiro no coração de Deus, antes de nascer no nosso coração. Quando eles chegam para serem executados, Deus já orientou, Deus já abençoou, Deus já confirmou, e o negócio flui de uma maneira diferente do que se a gente fizer pela nossa própria força, porque é através dele. E é para ele, a gente leu aqui, a ele seja a glória eternamente, amém. Qual o propósito da gente fazer as coisas se não for exaltar o nome do Senhor? Se não for divulgar o reino do Senhor? A gente fala aqui sobre o reino da alegria, né? Sobre o reino de paz, sobre um reino de misericórdia. Qual o propósito da gente se colocar a fazer um serviço na igreja, se esse serviço for apenas para satisfazer um desejo seu ou uma necessidade? Existe uma verdade que eu aprendi no curso de liderança e eu gosto muito dela. A gente não deve se mover por necessidade, e sim por propósito. Porque necessidade, gente, se você parar para listar as necessidades que uma igreja tem, vai ter uma lista que vai parar esse corredor aqui, vai parar lá no portão, e se não for além. Mas adianta eu sair me inscrevendo para todas as coisas porque todo mundo precisa e eu posso ajudar e eu tenho coração para ajudar. Não, você vai ficar exausto, você vai esquecer da sua família, você não vai dar conta de tudo, não vai ser bem feito. Você tem que perguntar a Deus qual o propósito. Quando a gente leu lá, ele me fez para que eu fizesse as boas obras que ele designou para mim. Que boas obras são essas? Eu me encaixo em tudo? Não me encaixo em tudo. Nem todo mundo é bom para todas as coisas. Tem gente que se acha, né? Que acha que é bom para tudo. Mas não é. Aviso a vocês, não é. A minha mãe e meu pai foram bem rigorosos comigo na escola, assim, sabe? Então, por exemplo, a prova vale 10. Então, tirar 9,8, não pode. Se vale 10, foi feita para tirar 10, tem que tirar 10. E aí você vai se acostumando com esse nível, né, de exigência, de critério. E tem horas que você acha que você pode todas as coisas. Não podemos todas as coisas. Ninguém é nota 10 o tempo inteiro em todos os assuntos. Não existe isso. Nem para o serviço da igreja. A gente pode se disponibilizar assim. Quanto mais tempo você tiver, quanto mais Deus mover o seu coração, faça. Porque a gente precisa disso. Deus precisa disso, a igreja precisa disso. Mas não é assim que funciona. Só que isso tudo é muito lindo, mas a maioria de nós tem dificuldade de entender que é dele, por ele e para ele. Nós somos orgulhosos, nós somos presunçosos, nós achamos que somos autossuficientes, nós achamos que nós podemos as coisas, e a gente esquece que a gente tem que se humilhar perante a potente mão do Senhor. E Ele, em tempo oportuno, nos exaltará. Então, às vezes, a gente vai se envolvendo e crescendo. Chega ali na frente, acontece uma situação que, e aí, se você não está firme, e se você não entende essa verdade, que é dele, por ele, para ele, todas as coisas, já era. Hoje eu estava descendo ali na escada, e eu tropecei em mim mesma, nesse macacão. A Nélia estava comigo e quase presenciou o tombo do ano, do mês de fevereiro. Março já, né?
Às vezes a gente sai afoito e de repente você cai. A gente tem muita dificuldade disso. Sabe por quê? Na empresa, a gente é levado a fazer sempre o melhor para agradar o chefe, para conquistar o prêmio, para sei lá o quê. Na igreja, a gente quer... Gente, não vem dizer que não, porque não é verdade. A gente quer ser reconhecido. A gente quer que alguém olhe lá o papelzinho que você fez e fala: caramba, que papel bonito, né? A gente quer que no final da colônia alguém vire e fale assim: Sebastião, glória a Deus pela sua vida. Que bênção esse projeto. A gente quer, a gente é assim, a gente espera reconhecimento. As pessoas são assim, nós somos assim. E não diga que não é, porque é. A gente é treinado na vida para ser reconhecido. Estou falando aqui da nota, tem que tirar 10. Você tem que ser um bom funcionário. Até porque você quer uma promoção, você quer... Isso faz parte da vida, a gente aprende isso. Só que no reino de Deus é um pouquinho diferente. E aí, para a gente administrar isso aí, é complicado. Eu tenho uma experiência que é bem interessante. Existe um projeto, já falei dele aqui, Gustavo também, chamado Passion, que é de uma igreja americana. E aí teve um ano que eles fizeram uma turnê mundial. Eles fazem todo ano, no início de janeiro, um congresso para milhares e milhares, tipo mais de 20, 30 mil jovens universitários. E eles fizeram uma turnê mundial e eles vieram ao Brasil já 2 vezes. Na primeira vez que eu fui trabalhar lá, o Gustavo já conhecia o pessoal. Gustavo e o pastor Rodolfo já conheciam a galera. Então eles chegaram já assim, né, na equipe top lá, no meio de todo mundo, não sei o quê. Aí chega ali lá para trabalhar, feliz da vida, vamos embora para São Paulo, não sei. Tá, aí chega lá, precisa de quê? Você se coloca à disposição e você fica esperando alguém dizer para você em que área você vai servir, né? Primeira tarefa que me deram, era um lugar tipo um Maracanãzinho, assim, só que Não, o primeiro não foi no estádio. O primeiro foi num lugar tipo o antigo Metropolitan, que eu não sei o nome agora, uma casa de show gigante. E aí lá no subsolo, numa salinha lá, tinha uma galera que precisava enrolar camisetas que seriam colocadas na prateleira para serem vendidas na lojinha do negócio. Quem ficou lá enrolando as camisetas? Euzinha. E aí assim, doida para estar no meio dos americanos, para falar inglês, para conhecer o pessoal que ia cantar no louvor, a galera que eu curtia, que era das bandas lá americanas. Meu irmão estava lá, e eu estava onde? Lá no fim do mundo, dobrando camiseta, enrolando para botar na prateleira. E aí, no mesmo segundo que eu pensei isso, falei: poxa vida, eu não queria estar aqui dobrando essas camisetas, eu queria estar em outro lugar. Mas tudo bem, né? Alguém tem que fazer isso. Por que outra pessoa vai dobrar a camiseta e não posso ser eu essa pessoa? Dobrei a camisetinha lá. Acabou a camiseta, cheguei para a pessoa e falei: ó, tudo dobradinho, vai lá. Daqui a pouco, chega uma menina e fala assim: alguém aqui fala inglês? Falo. Se não é a fluência, né? Mas a gente resolve. Então a gente precisa que você venha para uma outra equipe. Era uma equipe que era... em português seria a equipe do contato, que é a equipe de recepção, o pessoal do santuário, né? Então a gente precisa que você ajude a gente nessa equipe. Aí o meu líder era um dos tops lá americanos, aí já gostei. Aí falou assim: ó, você vai liderar os voluntários dessa equipe. Pronto, aí você sai da onde você queria sair, mas aí você treina na base. Você fala: caracas, como assim liderar essa equipe de receber mais sei lá quantos mil jovens chegando num lugar daquele tamanho? E aí, o cara que era o líder, de cara ele já mandou uma palavrinha assim que coloca a gente no nosso lugar, sabe? Falando sobre isso aqui. Por que a gente estava ali? A quem que a gente estava servindo? Qual era a minha motivação, falamos isso hoje na escola dominical, de estar naquele lugar? De não estar lá embaixo dobrando camiseta e de estar no meio da galera, falando inglês, junto com o pessoal. Enfim, e desse momento foi surgindo amizades e não sei o que. E no segundo Passion que eu fui servir, eu já tinha um crachazinho de acesso para todos os lugares. Eu podia ir lá atrás no camarim, eu podia conversar com os músicos, eu podia fazer o que eu quisesse. E acaba que você não faz, porque você ocupa o lugar que te deram e você fica tão envolvido. Mas assim,
Acho que Deus contemplou, sabe assim, poxa, ela queria tanto, né? Então vamos dar esse lugarzinho para ela. Mas nem sempre é assim que acontece. Nem sempre. A gente estava na célula na terça-feira aqui na igreja conversando sobre prédios que são lindos e que você olha e você fica admirando, né? A arquitetura, o material que é usado, não sei o quê. Ninguém para pensar no que está por baixo daquilo ali tudo. Que se não tivesse lá embaixo uma estrutura firme, um monte de concreto, um monte de pedra, um monte de madeira que foi usada para arrumar a sapatinha lá, aquela belezura toda que a gente está vendo não ia estar de pé. O que isso significa? Às vezes, muitas vezes, você vai receber de Deus uma tarefa que é a tarefa de estar lá no subsolo dobrando a camiseta, ou de estar lá debaixo da terra sendo a estrutura de alguém que vai estar lá em cima, lindo e belo, aparecendo, brilhando, e ninguém vai saber que você existe. No reino de Deus acontecem essas coisas. E a gente está dizendo, posso ajudar. Mas a gente não está dizendo assim, posso ajudar, vírgula, só se for para aparecer bem lindamente. Não, eu posso ajudar se eu tiver que dobrar a camiseta. Eu posso ajudar se eu tiver que ficar embaixo da terra, ninguém vai me ver, porque eu sei que o meu trabalho é tão importante quanto o do prédio que está lá lindo aparecendo. Então tem situações que a gente vive quando a gente fala posso ajudar, que não vão trazer os holofotes para a gente. E sabe qual é? Não é para trazer mesmo, porque é dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Só que quando a gente não entende isso, a gente vai trazendo para nós um senso de crítica, de julgamento, de se eu estivesse no lugar daquela pessoa ali, eu estaria fazendo melhor. Se liga no seu trabalho, já tem coisa bastante para você fazer. Deixa o ator fazer o jeitinho que ele está fazendo. Deus chamou ele, vai dar a orientação, a instrução e por aí vai. Existe uma música que a gente canta de vez em quando por aí, e a gente às vezes canta sem pensar, né? Hoje nós cantamos 2 músicas aqui, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, e a gente não se liga. A gente cantou, quando tua glória eu vir, quero então dizer, eis-me aqui, Senhor. É isso mesmo? Eis-me aqui, Senhor. A gente cantou outra, usa-me, Senhor, como farol, como ponte, como não sei o que lá, nanana. Usa-me, Senhor, me quebranta, me transforma. Aí na hora que chega o quebrantamento e a transformação, você começa a reclamar. Poxa vida, precisa ser assim para ser usado por Deus? A gente cantou aqui, né? Só que é tudo por Ele, para Ele. Aí essa música diz o seguinte, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu para que Tu cresças, Senhor. A gente tem de fato vivido isso. Fala assim, ó, escondo o rosto para que vejam a Tua glória em mim. Se entra uma pessoa aqui mascarada, você não vai saber quem é. E aqui a gente canta, escondo o rosto, ou seja, não é a Lilian falando, para que vejam a Tua glória em mim. No fim da história lá, a assinatura vai ser de Deus. Não vai ser a minha, não vai ser do pastor Sábio, não vai ser do pastor Faleiro, não vai ser da Amy Lúcio, não vai ser de mais ninguém. É de Deus. E aí a gente continua. Só teus olhos me veem. E às vezes, gente, é isso mesmo. Você está fazendo uma tarefa que só Deus está enxergando. Os olhos naturais, um bocado de outras pessoas na igreja não veem, não vão reconhecer, não vão chegar e dar um tapinha nas costas, ó, parabéns aí, hein? Não vão. Eu sou muito amiga da Nina, né? Então acompanho bastante a Nina. E aí a Nina tá na cozinha aí, todo mundo sabe disso, né? E comida pronta, né? Nossa barriguinha cheia, aquela comidinha boa, a Nina entra no salão, todo mundo, Nina, parabéns, não sei o quê. Ninguém viu o dia anterior que estava aqui descabelada, suando, precisando de cortar sei lá o quê. É assim que é na nossa vida, né? Os olhos naturais só veem parte da história e ainda assim criticam. Só que a gente canta, os teus olhos me veem. E aí a gente canta, a tua graça me basta e a tua presença é o meu prazer. É isso mesmo? A presença de Deus é o que motiva a gente a servir a Deus?
A Bíblia fala de Eliseu. Eliseu pediu o que para Deus? Porção dobrada, né, de Deus. O que a gente tem pedido a Deus para servir Ele? Reconhecimento? Só vou servir se for reconhecido? Eu tenho pedido... O que você tem pedido a Deus? Qual tem sido a sua motivação para servir a Deus? Como você tem se preparado para servir a Deus? A presença de Deus na sua vida tem sido tão intensa, tem trazido cura, libertação, motivação, paz, alegria, e aí você não cabe dentro de si, você fala assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tenho que passar isso para alguém. Não dá para eu sozinha receber isso e ficar aqui quietinha. Não dá para eu entrar no salão e ver a feira dos ministérios acontecendo e achar que aquilo ali não tem nada a ver comigo. Porque a presença de Deus na minha vida está tão grande. E, gente, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Servir, amar. Se a presença dele está tão grande na minha vida, eu só posso fazer a mesma coisa, servir e amar. Se a gente não tem feito isso, começa a avaliar aí um termômetrozinho, né? O quanto de presença de Deus você tem tido na sua vida. Como que você tem respondido a Deus, né? Deus deu para a gente a tarefa de sermos sacerdotes. O que o sacerdote faz? Ele leva o povo a Deus e ele traz Deus para o povo. Como é que a gente vai fazer isso? Nem todo mundo aqui é pastor, nem todo mundo aqui sai pregando por aí afora, mas existem outras maneiras de você fazer isso. O que Jesus falou? Se você fizer a um deles, você está fazendo a mim. Então, a gente tem diversas oportunidades de servir, de mostrar esse amor, esse serviço, e a gente às vezes deixa passar. Só que não combina deixar passar com alguém que tem recebido de Deus. Então, busque em Deus, busque mais de Deus, porque isso vai te encher, isso vai te motivar a servir. Existe uma história na Bíblia, antes disso, né? Não, tá bom. Existe uma história na Bíblia, que está lá em 1 Samuel 1:27. Eu vou ler. Se alguém quiser abrir, pode abrir aí. 1 Samuel 1:27. É a história de uma mulher. Eu vou finalizar falando sobre esse exemplo. Uma mulher que tinha um problema muito sério pessoal, assim, ela tinha uma dificuldade na vida dela, familiar, embora fosse uma família que servia a Deus. A Bíblia diz que todos os anos eles iam à casa do Senhor. E aí é muito bonito, né? A gente vê famílias que servem a Deus junto. Hoje eu estava ali sentada olhando, eu estava aqui, Valéria no teclado, Luiz ministrando e Débora também ministrando. É tão bacana isso. E isso é uma promessa bíblica. O que a Bíblia diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é só assim, eu e minha casa conhecemos a Jesus, que lindo. Eu e minha casa vamos à igreja. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o terceiro passo do negócio. E a gente vê famílias assim, e isso é uma bênção, assim. Eu louvo a Deus pela minha família. Existe uma coisa na igreja que a gente tem que olhar com outros olhos. O povo por aí fala em política, né? Nepotismo é um problema sério. Mas na igreja, quanto mais gente da sua família envolvida, servindo, ministrando, não sei o quê, mais glória você tem que dar para Deus. Porque é a sua casa servindo ao mesmo Deus que você serve, né? E isso evita tantos problemas, e isso traz tantas bênçãos. Então, ore pela sua família. Mas não seja chatinho, não, reclamando, que de novo não vai, não sei o quê, não. E também não abandona a família, não. Passa o dia inteiro na igreja e larga a família para lá. Mas ore e reivindique isso, assim, para a sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enfim, Ana vivia numa família que servia ao Senhor. E aí lá em 1 Samuel 1:27 fala assim, ela falando, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago, como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. E aí o primeiro pedacinho do capítulo 2. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor,
A minha força está exaltada no Senhor. E depois ela continua a oração dela, né? O que é isso aqui? É o fim da história. Porque o início era uma mulher que não podia ter filhos, o marido tinha uma outra mulher que tinha filhos, naquela época podia, né? Tinha filhos, e todos os anos quando eles iam nesse lugar, e imagina essa mulher, cara, a vida inteira, mulher quando quer ser chatinha né? Quando quer perturbar outra mulher, então sai de baixo. E aí, a outra mulher que tinha filhos, atazanava a pobrezinha da Ana. Porque eu tenho filhos, você não tem. E naquela época não ter filhos era um negócio bem complicado. Hoje não ter filhos é difícil, é custoso, é uma dificuldade. Mas naquela época era muito sério. E a Ana vivia aí nesse problema, ela não conseguia ter filhos. E toda vez que ela ia, todo ano lá nesse lugar, na casa do Senhor, ela chorava e ela ficava mal, porque a outra ficava no ouvido dela atazanando. Aí o marido, olha, não fica triste, eu ofereço sacrifício em dobro por você, eu te amo. Mas cara, ela queria ter filho. E aí teve um ano que ela foi e ela fez uma oração. E ela se prostrou mesmo, ela se quebrantou, que nem a música falou aqui pra gente, que a gente fala que vai fazer, né? Se quebrantar, deixa Deus transformar e tal. E Ana, naquele ano, fez um voto com o Senhor. Ela falou assim, ela estava muito mal, e ela orou durante muito tempo, chorando e tal. E ela falou, olha, se você me der um filho, eu vou devolver ele para o seu serviço. E aí, num lugar onde era um lugar de adoração das pessoas, né, como a igreja daquela época, os homens que estavam lá, sacerdotes, o povo servindo lá, né, achou o que a Ana estava fazendo? Achou que a Ana tinha bebido, que estava bêbada, falando qualquer besteira lá no altar. Olha o que a gente falou aqui há poucos minutos atrás. Às vezes, só os olhos do Senhor nos enxergam. Os olhos humanos não conseguem enxergar o que a gente está passando. Naquele momento, Ana passou por isso. Os olhos dos sacerdotes, de quem estavam servindo. Ninguém é santinho, né? A gente tem mania de achar que vai chegar na igreja e vai estar tudo lindo, maravilhoso, preparado, do jeitinho que tem que ser. Ontem eu e Renner ficamos muitos minutos, não chegou a ser uma hora, no WhatsApp falando sobre isso, porque em Botafogo não, tá, gente? Só nas outras igrejas. Aquela piadinha que todo pastor fala. A gente acha que vai estar tudo maravilhoso, aí você chega e você percebe que o outro, para servir, esquece do resto do mundo, ele toma conta do quadrado dele. Então, meu problema é botar esse papelzinho aqui, pronto, botei. Não interessa se quem vai usar o teclado vai ficar chateado com esse treco. E a gente encontra isso na igreja, infelizmente. Ana encontrou, naquele dia que ela se prostrou, que ela chorou, que ela estava ali pedindo pela presença de Deus na vida dela de uma maneira diferente, para trazer a solução para o problema dela. Tinham homens, que eram homens que conheciam a Deus, julgando, falando que ela estava bêbada. E aí ela vira e fala assim, não estou não. Eu estou aqui porque eu quero um filho. E se eu tiver esse filho, eu vou devolver ele para o serviço do Senhor. Ela sofreu humilhações, mas ela estava lá. E ela estava lá buscando a presença do Senhor, buscando a ação poderosa de Deus na vida dela. A gente falou aqui alguns minutos atrás que quando a gente recebe essa presença de Deus e essa ação de Deus na nossa vida, a gente não consegue guardar só pra gente. O que Ana fez? Ela se colocou humildemente na presença de Deus, ela buscou o Senhor, ela fez um voto. E o que a gente acabou de ler? Quando ela recebeu, porque aí ela voltou para casa, ela teve o filho dela, ela esperou o tempo da amamentação. E aí, aos olhos humanos, a gente julga também. Caramba, mas o menino tão pequenininho já devolveu, já levou embora lá para aquele carinha lá que ficou falando mal dela, né? Pois levou, cumpriu o que ela tinha prometido e agora ela queria agradecer, oferecendo de volta ao Senhor o que ela tinha recebido para serviço do Senhor. E isso aqui traz algumas lições para a gente, mas eu vou focar nessa última. A gente, às vezes, por nada, não se candidata para um serviço que Deus está colocando a gente para fazer. Ana, o que ela queria de mais precioso na vida dela, quando ela recebeu, ela devolveu. Ela abriu mão para o Senhor. Ana, na época ainda não tinha Jesus não. Isso aqui
porque é Antigo Testamento. Ana fez o que depois Deus faria por nós, né? Dando o filho dele, por amor. Ana agradeceu e ficou tão feliz da vida com o que ela recebeu de Deus. Ela cumpriu o voto dela e devolveu para serviço do Senhor. E eu não sei se vocês sabem, quem foi o filho de Ana? Samuel. Quem foi Samuel? Um grande homem de Deus. Samuel foi juiz, Samuel foi um profeta maravilhoso, Samuel ungiu reis. Por quê? Porque a mãe dele, um dia, foi para o altar mal, ela estava mal, ela não veio num dia que ela estava super bem, não. Ela estava mal. Às vezes a gente, por muito menos, não vem à casa do Senhor. Por muito menos, não estou em condições de servir nesse momento, pastor. Porque, sei lá o quê. A gente tem todas as desculpas do mundo, não é? E tem, eu também sou assim, não é só vocês não. Eu sempre falo, né, assim, no início da colônia, a colônia tem 9 anos, vai para o 10º ano agora, no próximo ano. E precisa de muitas reuniões, porque é um evento muito grande. E, gente, reunião é um negocinho chato, né? Mas não adianta, tem que ter. Como eu já furei reunião de colônia? Como eu já furei? Porque tem horas que a gente, não, reunião agora. Estudava o dia inteiro e no final do sábado tinha uma reunião da colônia. Tem que vir. Às vezes a gente dá umas desculpas, nada a ver, né? Mas o que aconteceu nessa história da Ana? Ela teve uma visão profética, assim, ela requereu uma coisa de Deus que era muito importante para ela. Ela teve essa visão e falou assim, eu vou oferecer de volta para Deus se eu receber isso. Ela serviu ao Senhor através da entrega do filho dela para serviço do Senhor. E lá atrás, quando que Ana ia imaginar tudo que Samuel fez, né? Pelo reino de Deus, para a glória de Deus. E aí eu te pergunto, qual tem sido a sua busca? Você está buscando só para você mesmo? Para se encher, para receber as coisas que você tanto quer na sua vida? Qual o propósito desse negócio? A hora que você receber o que você tanto quer de Deus, você vai fazer o que com isso? Onde que as pessoas podem ver na sua vida o poder de Deus? Porque tem gente que recebe e guarda. Ana recebeu e não só guardou, devolveu, levou lá. Toma aí, é teu, Senhor. E aí a gente volta lá onde a gente começou, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ana sabia em que fonte ela tinha que buscar. Era no Senhor, era através dele. Mas ela sabia que a glória tinha que voltar para ele também. Porque é dele, por ele e para ele, todas as coisas. Então, eu não sei se você já colocou seu nome lá atrás em algum ministério ou não. Eu não sei nem se você faz parte dessa igreja, às vezes não faz. E às vezes você não está nem entendendo o que eu estou falando de ministério, de feira de ministério. A igreja precisa de pessoas que trabalhem para que isso aqui funcione. Mas não é só aqui. Fora daqui. A gente viu na célula essa semana, quem esteve reunido em células, a gente serve dentro da igreja e fora da igreja. Maior parte fora da igreja. Como que você tem demonstrado para as outras pessoas isso que você tem recebido de Deus? Tem gente que começa a vir aqui, é tão gostoso, né? É bom vir aqui, você canta umas musiquinhas legais, você conhece o pessoal bacana, tem comida toda hora, tem evento toda hora, tem uns cultos diferentes e tal. Mas e aí? O que faz com isso tudo? A Ana soube o que fazer com o que ela recebeu de Deus. E você? O que você está fazendo com o que você está recebendo de Deus? O que você tem pedido e o que você tem devolvido para Deus? Onde as pessoas podem ver o poder de Deus na sua vida? Em que momentos, em que circunstâncias, em que ações, em que serviço? Leva essa pergunta de dever de casa e tenta responder. Porque a gente cantou aqui, quando a tua glória eu vir, eu quero então dizer, eis-me aqui, Senhor. Isso está dizendo o seguinte, quando você enxergar, contemplar a glória do Senhor na sua vida, você vai falar, Senhor, eis-me aqui. Porque não dá para ver a glória de Deus e ficar, legal. O culto hoje foi bem legal. E pronto, você vai embora. Não. Se Deus está mexendo no seu coração, se Deus está movendo no seu coração, se você está contemplando e recebendo a glória de Deus, não tem como ficar de braços cruzados.
Não tem como. E aí o que acontece? Tem gente que percebe isso e abre os braços e fala, eis-me aqui, Senhor. Aí essa pessoa fica sobrecarregada. Existe uma ilustração que o pastor Faleiro sempre fala e a gente usou na célula essa semana, a carroça. Bando de gente em cima da carroça e os pobres coitados lá sofrendo para levar aquela carroça, ou então atrás empurrando. E os outros lá em cima, ó, só no bem bom, né? Então assim, o que você tem feito? No que você pode falar para Deus? Eis-me aqui, Senhor. Mas está falando só porque está enxurrada na sua mente de posso ajudar? Ou porque a glória de Deus tem sido manifesta na sua vida? Você tem buscado a presença de Deus, você tem achado a presença de Deus e você tem devolvido para Deus o que quer que Ele esteja te dando. Vamos orar nesse momento e pensar um pouquinho sobre isso? Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. E quando eu contemplar a tua presença, eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor. Você pode fazer essa oração? Senhor, a tua graça me basta. As coisas não estão do jeito que eu gostaria que estivessem. Não está fácil, mas a tua graça me basta. A tua presença é o meu prazer. Eu quero mais da tua presença na minha vida. Eu quero que a tua presença me motive a te servir. Eu quero enxergar a tua glória, eu quero experimentar da tua presença e quero te servir. Quero dizer, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, move nos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, contempla, Pai, aquilo que tem sido incômodo, contempla aquilo que tem sido motivo de tristeza, motivo de desânimo e traz para nós, Senhor, a motivação correta, Senhor. Traz para nós a motivação de te servir, Senhor, porque nós te amamos. Porque nós amamos, Senhor, as outras pessoas que precisam, Senhor, que as coisas aconteçam na igreja e fora dela, Pai. Leva-nos, Senhor, a ser essa pessoa, Pai, que usa em Teu nome, Senhor, que vai em Teu nome, Deus, e que leva amor, e que leva alegria, e que leva paz, que faz, Senhor, com que as coisas aconteçam, Pai. Em nome de Jesus, Deus, usa-nos. Que não seja apenas no momento de música que a gente cante isso, Senhor. Nós queremos realmente ser usados por Ti, Pai. Em todo o tempo, Senhor. Não só na igreja, mas no nosso trabalho, Senhor. Na nossa casa, na nossa família, Pai. No nosso prédio, no colégio, na faculdade, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que possamos refletir a Tua glória, Senhor. E levar o Teu serviço em amor, Pai. Para todos os lugares onde pusermos a planta dos nossos pés. Onde tocarmos as nossas mãos, Pai. Que sejamos pessoas abençoadoras, Senhor, em todos os lugares, Pai. Deus, não é para nosso reconhecimento, mas é para a Tua glória, Pai. Porque, Deus, é de Ti, Senhor, é através de Ti, Senhor, e é para Ti, Pai. Todas as coisas que fazemos, Senhor. Em nome de Jesus, Te glorificamos, Deus, porque Tu confias em nós, Pai. Apesar de nós sermos quem somos, Tu confias em nós, Senhor, para fazer a Tua obra aqui, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Unja-nos, Senhor, e usa-nos, Senhor, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.